Olá, meus amigos e amigas da internet, aqui Fabiano Medeiros. Estamos chegando com mais um vídeo com o tema Os tipos de clientes e como lidar com eles. Vamos começar aqui com a fórmula para obter-se a satisfação do cliente. Por isso é tão importante escutarmos o cliente logo no início, fazendo perguntas. Quanto maior é a expectativa do cliente, menor é a possibilidade de satisfazê-lo. Portanto, é melhor ajustar a expectativa do querer atender e não poder. O fim será a insatisfação. Esse é um aprendizado muito antigo. Fui responsável por pesquisa de clima entre funcionários de uma grande empresa. É impressionante como essa técnica ela funciona adequadamente. Ou seja, você precisa ajustar as expectativas para que as pessoas possam se satisfazer. 3 aspectos são muito importantes e marcantes para o cliente nessa relação. O atendimento, que é o básico esperado, a satisfação, que é o desejado, e o encantamento, o que surpreende. E vamos estudar então isso. O que é atendimento básico? Atendimento básico esperado é aquilo que vai atender a necessidade do cliente. Exemplo, numa pizzaria é a disponibilidade de pizza. O que é satisfação? Satisfação é atender o desejado pelo cliente. Numa pizzaria, além da pizza com qualidade, é ter ketchup, mostarda, azeite e ser bem atendido pelo garçom, pelo atendente. Já o encantamento é um passo acima, não é? O encantamento é aquilo que surpreende o cliente. Ou numa pizzaria seria uma chapa para manter a pizza aquecida enquanto o cliente ou os clientes degusteiam a pizza. E agora vamos ver exemplos de pontos valorizados pelos clientes em diversos negócios. E chamamos o Janga para nos ajudar. E aí o Janga diz o seguinte: se é tão simples, por que este assunto é tão renegado no mundo dos negócios? Então aqui essa matriz mostra os tipos de negócios, o atendimento básico, que é a primeira definição que nós vimos, a satisfação e o encantamento. Então, por exemplo, na assistência técnica, o atendimento básico é a solução para resolver o defeito no aparelho. A satisfação pode ser a simpatia do atendente. E o encanto, a garantia de 1 ano, quando normalmente se dá 3 meses. Né? Eu acho que até pela lei do consumidor. Numa sapataria, o atendimento básico é o tipo e o número do calçado desejado. A satisfação é a variedade de cores. E o encanto é um cafezinho. Numa pousada, o atendimento básico é o quarto limpo e confortável. A satisfação é uma banheira, ou um banho de qualidade, né? E o encanto pode ser o kit de banho grátis, shampoo, sabonete e outras variedades. No táxi, a chegada ao destino na hora. Satisfação, a simpatia e discrição do motorista. E encanto, ganhar um guia da cidade. No consultório, o atendimento básico é o diagnóstico da doença. A satisfação é o rápido atendimento. E o encanto, a amostra grátis do medicamento receitado. Numa loja de roupas, a peça de roupa com a numeração desejada, variedade de roupas e estampas, e a assessoria da estilista, pode ser um encanto para o cliente. Viram aí, gente, como é bastante simples, mas interessante? Então, depois que nós vimos isso, a gente vai ver que o valor agregado é tudo que você pode oferecer a mais para o cliente, além do produto ou do serviço, e que vai tornar você diferente da concorrência. É o que chamamos de vantagem competitiva. Lá no nosso curso de planejamento estratégico, a gente aborda muito isso com a definição das 5 forças do Mike Porter. Então, vantagem competitiva é aquilo que você se diferencia da concorrência. E que às vezes a concorrência vem e copia. E aí você tem que inventar outras vantagens competitivas. E o Janga diz aqui que muita gente acha que para ter valor agregado é preciso investir muito. E isso não é uma verdade absoluta. Vamos ver alguns exemplos. Numa padaria pode ser o pão quentinho de 15 em 15 minutos. Não tem nada mais delicioso do que você chegar numa padaria e ter pão quentinho toda hora. Numa loja de calçados, o desconto na compra do segundo calçado. Num posto de gasolina, lavagem do automóvel quando abastecer 5 vezes em sequência. Num consultório, balinha para os clientes. Gente, eu compro sempre lá no Barra Derme, lá na Barra Medicamento. Eles têm uma balinha lá que é encantadora.
O cinema, pipoca grátis para as crianças. Farmácia, o serviço de entrega gratuito. Isso até está um pouco ultrapassado, né? Porque entrega gratuita virou uma prática normal. No restaurante, porção de pastéisinhos na entrada do almoço e jantar. Opa, nada melhor, né? Aqui nós vimos alguns exemplos de valores agregados que podem ter custo mínimo, médio e elevado. Vai depender do grau de vantagem competitiva que a sua empresa deseja. E agora vamos entrar nos tipos de cliente. Nossa, esse aqui é o principal deles, é o briguento. Usa gestos inadequados e tom de voz alta, insiste em falar com o dono, é impaciente, só ele tem razão, faz ameaças. Esses dias eu estava num cliente meu tem lojas de baterias e chegou um briguento lá que quase que bateu no funcionário. E por pouco a polícia não foi chamada, porque o cara estava insuportável. Até que o dono chegou e, de uma forma profissional, tratou ele, enquadrou o briguento e depois nós vamos ver como. O cliente desconfiado, está sempre desconfiado e na defensiva, pergunta tudo para testar a verdade, não dá opinião, mas sempre quer ouvir a do atendente, solicita tudo por escrito, verifica com outros clientes, é desconfiado mesmo. O importante é o emergente, né? Aquele cara que muitas vezes vem até de uma família humilde, que cresceu na vida e que se acha o dono do mundo. Desdenha dos produtos e faz pouco caso da empresa, é meio dono da verdade, é vaidoso, não olha o atendente nos olhos, parece vazio, não aceita opiniões de ninguém. E agora vamos ver os tipos de profissionais que podem fazer a diferença ou não na relação com esses clientes. O profissional assertivo de atendimento, ele é sincero e sem inibição, temor ou agressividade, sabendo ser firme quando necessário e dizer não de forma apropriada e convincente de acordo com o tipo de cliente. Esse traz sucesso para o negócio e felicidade para o cliente. Esse sabe lidar com os 3 tipos de clientes que nós falamos agora, o brigão, o fiado e o importante. Ao recrutar alguém para lidar com o cliente, prefira gente com inteligência emocional e emoções positivas. Se você assistiu lá na nossa videoteca os nossos vídeos sobre potencialidades e emoções humanas, você vai compreender melhor o que nós estamos aqui querendo nos referir. O tipo de profissional complicado também, que é o defensivo. Sempre elabora desculpas e procura culpados enquanto o cliente fala. Não se compromete e nem assume responsabilidade. Esse não traz sucesso para o negócio e felicidade para o cliente. É um famoso roda presa. E também nós temos o agressivo, né? Briga com todo mundo e tem dificuldade para ouvir e praticar empatia, que é se colocar no lugar do outro. Inteligência emocional. Usa gestos exagerados, tom e volume de voz mais intenso, ataca o cliente sem se preocupar em resolver o problema. Esse só traz insatisfação ao cliente e muitos prejuízos ao negócio, embora muitas vezes o produto ou serviço seja até de boa qualidade. Imagine esse cidadão lidando com o cliente brigão, é polícia na certa. Há também um tipo de cliente muito interessante que a gente nem citou aqui porque ele é tão light, ele é tão friendly que às vezes a gente esquece de valorizar esse tipo de cliente. É o parceiro, né? O cliente de bom relacionamento e tal. Esse só traz felicidade para ele e felicidade para o negócio, para o funcionário do negócio. Então, como lidar com os tipos de clientes? Com o briguento, o profissional deve agir assim. Deve ser direto e não se deixar intimidar pelo cliente ou pela situação. Deve demonstrar empenho e interesse em encontrar uma solução rapidamente. Manter uma postura profissional, mantendo a calma e controlando o tom de voz. Deve evitar entrar em confronto direto com o cliente e, se necessário, deve até aprovar ele com reservas. Às vezes ele tem razão. Deve adotar uma postura firme e o cliente deve acreditar que ele possui autoridade e competência para resolver o problema. Já com o desconfiado, o profissional deve agir assim. Prefira uma linguagem mais formal, principalmente no início da conversa. Deve dar referências desde que autorizadas. Apresente sua ideia ou serviço detalhadamente. Não omita nenhum ponto relevante. Tenha domínio total do assunto, demonstrando competência. Não se incomode de ser testado. Ao contrário, demonstre paciência e segurança. Com o cliente tipo importante, o profissional deve respeitar os limites colocados pelo cliente, deve conduzir a conversa de modo
que causa a impressão de que as decisões e opiniões partem do cliente, deve aprovar as opiniões do cliente com reserva e cautela, deve ouvi-lo sem ser bajolador, deve valorizar a vaidade do cliente. E aquele outro tipo de cliente, que é o cliente gente boa, parceiro, é respeitar ao máximo o cliente, ouvi-lo sempre, tratá-lo com muita gentileza e ele vai ser sempre parceiro. Em situações de reclamações e insatisfações, chame o cliente pelo nome ou sobrenome e utilize tratamento de senhor ou senhora. Demonstre interesse em encontrar uma solução e mostre-se disponível. Seja profissional, não altere o tom de voz e mantenha a calma. Deixe o cliente desabafar, ouvindo com atenção sem interromper. Anote o que está sendo dito. Direcione sua energia contra o problema e não contra o cliente. A conclusão, então, é que nós aprendemos aqui a fórmula mágica para evitar a insatisfação comum dos clientes, que é ajustar a sua expectativa com relação ao que você pode oferecer. Aprendemos os 3 tipos marcantes para o cliente, que é o atendimento básico, a satisfação e o encantamento, que o valor agregado e exemplos são aqueles que você pode se diferenciar da concorrência, que nem sempre o valor agregado exige grande investimento, que o valor agregado define claramente a estratégia competitiva do seu negócio, é o que nós falamos, diferenciação. Os 3 tipos mais comuns de cliente, que é o brigão, o desconfiado e o importante, mas também não esquecendo que tem o gente boa, parceiro, que esse nós temos que também tratar sempre com mel. Os 3 tipos mais comuns de profissionais de atendimento, do assertivo, que é o melhor, é o inteligente emocional, o brigão, que só traz problemas, e o que dá muitas desculpas também, que não agrega nenhum. Como o profissional deve lidar com os 3 tipos de clientes mais comuns e como lidar com insatisfação. E é isso aí, gente. Então tá aí os clientes. E o que é importante a gente falar é o seguinte, é que muitas vezes um cliente brigão, ele pode se tornar um defensor do seu negócio. Então por isso é que a gente tem muito cuidado, né, quando lida com o cliente briguento. Por exemplo, aquele exemplo que eu estava dando do cliente da bateria, o dono chegou e tal, e aí terminou vendendo mais uma bateria para o cara. Enfim, não que o funcionário muito pelo contrário, estava sendo muito técnico. Ele queria falar com o dono, e o dono chegou e se resolveram. Então, gente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Quem tiver interesse em tirar dúvidas ou fazer comentários, está aqui o meu e-mail, meu telefone, o site da nossa consultoria, o nosso portal. No nosso portal nós temos um curso muito bom sobre atendimento a cliente, que a gente entra inclusive em detalhes sobre coisas mais técnicas, como por exemplo essa questão de você tornar um cliente briguento como seu defensor. E estamos ao inteiro dispor, porque o nosso lema é paixão em tudo que fazemos.